crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Estamos na aula de número 28, primeiro ano de língua portuguesa. Sou a professora Daniela, você já me conhece. Vamos para as nossas informações importantíssimas, que em todas as aulas nós estamos reforçando. Quais são mesmo? Higienizar o nosso espaço de estudo, os nossos materiais, lavar bem as mãos e ficarmos sempre aonde? Em nossas casas. Fique em casa. Por quê? Para nos protegermos e protegermos também as pessoas que nós amamos. Vocês lembram que nós já tínhamos falado sobre etiqueta respiratória? Nada de espirrar ou tossir no rosto das pessoas. Vamos manter a etiqueta respiratória e ficar em casa. Prontos? Higienizados? Tudo higienizado, nossos materiais. Olha lá, caderno, lápis de cor, borracha e apontador. Vou dar um tempinho para vocês fazerem as nossas anotações. Vamos colocar lá no nosso caderno a data de hoje, aula de número 28, língua portuguesa. E não esqueçam de escolher uma cor de lápis e pintar a linha, para que esse caderno fique bem bonito e tudo bem organizado. Para quando você voltar para sua escola, a professora vai gostar de ver o seu caderno bem organizado, com tudo bem registrado. Vamos lá?
Crianças, tudo registrado, com muito capricho no caderno? Então vamos lembrar da nossa aula anterior. Na aula anterior, a professora pediu para que o estudante da escola Anaela, o João Francisco, ele é estudante do 2º ano, ele gravou áudios de 3 adivinhas, vocês lembram disso? Então tinha 3 o que é, com o tema das nossas aulas, sobre árvores, sobre a natureza, lembram disso? Nós também, com as respostas, a professora colocou lá no imantado. Coloquei a palavra árvore, construímos a palavra árvore, contamos a quantidade de letras, também registramos a palavrinha rua, colocamos a quantidade de letras, até brincamos, trocamos a letrinha de rua, colocamos a letra L e se transformou na palavra lua. E também da nossa última adivinha, que a resposta era flores. Lembram que a professora formou primeiro flor, que era a referência a uma flor, e depois a professora terminou e colocou flores, porque na imagem são flores. Lembram de tudo isso? Tudo registrado lá no nosso caderno. Para finalizar essa atividade, nós brincamos com o caça-palavra. Vocês lembram que vocês foram bem próximos da tela para encontrar 3 palavrinhas, as mesmas que vocês registraram no caderno, lá no caça-palavras. E no caça-palavras encontramos a palavrinha rua, árvore e flores. Também fizemos uma brincadeira de contagem de letras. Vocês lembram que a professora fez com vocês? A professora mostrava a fichinha que tinha escrito a palavrinha, vocês faziam a contagem na tela e aí nós marcávamos com um círculo vermelho qual era a quantidade de letras. Lembram de tudo isso? Tudo fresquinho na memória? Então vamos para a nossa aula de hoje. Ah, tem mais uma coisa. Lembrem comigo que na última aula a professora deixou uma imagem que vai aparecer aí na televisão de vocês. A imagem de um pássaro. Vocês lembram o nome desse pássaro? É o pássaro grimpeirinho. Lembram dele? E eu contei para vocês que hoje eu traria uma curiosidade sobre esse pássaro. Vocês lembram que a professora falou para vocês na aula anterior que este pássaro mora na grimpa? E aí eu falei assim, o que é grimpa, professora? Então hoje eu trouxe uma grimpa para vocês. Olhem só. Isso é uma grimpa. Lá na árvore araucária, as folhas da árvore araucária são estreitas e espinhentas. Essa aqui está marronzinha porque eu já tirei, não está no galho, porque no galho ela é bem verdinha. Como já estava no chão e a professora trouxe para vocês verem, ela já está sequinha, ó, tem até alguns galinhos que estão caindo. Isso é uma grimpa. Por isso que o nome do pássaro é grimpeirinho. E eu trouxe para vocês também o texto hoje impresso. Vocês lembram que nas aulas anteriores, quando a professora trabalhou as curiosidades, eu mostrava as imagens para vocês na tela e falava a informação, a curiosidade. Hoje eu trouxe o texto impresso para vocês verem sobre o pássaro grimpeirinho. Olha que interessante esse pássaro.
Vocês sabem que é uma espinha, é um espinho que fica aqui. E o pássaro não se machuca. E ele mora lá na copa da araucária e fica passeando na copa das araucárias sem se machucar. E ele mora sem se machucar e constrói o ninho e fica passeando pelas grimpas da araucária. Então eu vou trazer a informação para vocês agora. Olhem só que bacana. Você sabia que existe uma ave que depende quase que exclusivamente da araucária para sobreviver? Você sabia? Vamos lá, para a informação. O pássaro grimpeirinho é um símbolo de Curitiba. Olha que interessante. Vocês lembram que eu trouxe para vocês a informação que a árvore, símbolo do nosso estado, é a árvore qual? A árvore da araucária. Agora nós descobrimos que temos um pássaro que é o símbolo da nossa cidade, Curitiba. E recebe este nome porque gosta e necessita viver entre as grimpas. Agora vocês já sabem o que é grimpas, ó. As grimpas das árvores, das araucárias. Um dos únicos casos, dentre todas as aves do mundo, onde um pássaro depende quase que exclusivamente de uma única espécie de planta. O grimpeirinho pode ser visto em quase todos os parques da cidade, sempre entre as espinhentas ramagens do pinheiro, onde se abriga e constrói o ninho. Sua alimentação é a base de insetos. Se a base da alimentação do pássaro grimpeirinho é insetos, ele não come pinhão? Não, crianças, olhem só. Lembra que eu falei para vocês da grimpa? Ficam escondidinhos os insetos nas grimpas. E o pássaro grimpeirinho, ó, se delicia com os insetos que ficam aqui. Muitas vezes nós não vemos os pássaros grimpeirinhos. Por quê? Porque eles ficam lá na copa da árvore. Hoje a professora trouxe para vocês impresso a curiosidade. Por quê? Porque nós vamos ver as características do gênero curiosidades. Eu trouxe 3 flechas coloridas. Uma flecha vermelha, a flecha amarela e a flechinha verde. E nós vamos analisar a nossa curiosidade. O que será que eu posso encontrar em todas as curiosidades? Ou tem algumas características que aparecem na maioria das curiosidades? No nosso caso, em todas as curiosidades que a professora trouxe, a professora iniciou com "Você sabia?" Mas existem algumas que trazem só a pergunta e já trazem a resposta. Geralmente o texto Curiosidades, ele traz uma informação rápida e curta, né? Então ele traz aquela explicação rápida sobre algo que quer explicar para você, sobre alguma informação que ele fez a perguntinha. Então o que nós vamos fazer hoje, crianças? Eu trouxe a flechinha verde. Na flechinha verde, nós vamos colar aqui no nosso texto de curiosidade, nós vamos colar na pergunta. Onde tem a pergunta? Você sabia? Tá? Às vezes aparece, no nosso está aparecendo. E aqui tem a perguntinha, que existe uma ave que depende quase que exclusivamente da araucária para sobreviver? Então a flechinha verde vai falar sobre a questão, sobre a pergunta. Então eu vou colocar aqui, flechinha verde. Para uma pergunta, eu preciso de uma resposta curta. E aqui está a nossa resposta. Toda aquela informação que a professora já leu para vocês lá no início. Então, nós vamos colocar a resposta. Então, a pergunta vai ser a flechinha verde. A resposta, a flechinha amarela. Vou colocar a flechinha amarela aqui na resposta. Olha aqui a resposta. O que mais que eu tenho? Nós temos uma imagem. A maioria das curiosidades, não são todas, elas têm uma imagem também. Então, vamos ver. Tem a imagem. Na nossa curiosidade, tem a imagem? Tem a imagem do pássaro grimpeirinho. Vou colocar aqui. Flechinha vermelha. Então, nós marcamos 3 características encontradas aqui na curiosidade. A
pergunta, a resposta e a imagem. Agora eu trouxe para vocês também algumas curiosidades que nós trabalhamos nas aulas anteriores para mostrar para vocês. Olha lá. Trouxe sobre a araucária, algumas curiosidades sobre a araucária. Eu vou pedir só um tempinho para a professora conseguir colar para vocês. Olha lá, crianças, já coloquei a nossa curiosidade das aulas anteriores. Olha aqui, a curiosidade impressa. Nós temos lá, vamos ver se vocês lembram. Vamos acionar os nossos conhecimentos. Você sabia que a araucária é a árvore símbolo do nosso estado? Lembram dessa informação das aulas anteriores? Então eu vou ler para vocês. Tem a imagem lá da foto da professora Cleusa Poleto, lá da Escola Otto Bracarense, que contribuiu com essa belíssima imagem para nós. Vamos lá para a resposta. Conhecida por sua grandeza e porte elegante, a araucária é a árvore símbolo do Paraná. A partir de março, começa o amadurecimento das pinhas. Lembram das pinhas? Que a professora trouxe até a pinha para vocês? Parei aqui nas pinhas. Continuando. Os pinhões são apreciados pelo homem, servindo também de alimento para inúmeros animais. Então, nós já temos a informação e aqui onde que a professora tirou essa informação. A fonte de onde a professora tirou e a imagem. Vamos lembrar das nossas flechas que nós utilizamos na outra curiosidade? Nós precisamos saber se ela tem uma pergunta, se ela tem ali uma questão, algo que coloca em dúvida, né? Eu vou pensar, qual será a resposta? Nós temos uma resposta que traz a informação e às vezes aparece a imagem. Vamos ver o que tem nesta curiosidade? Outra coisa, como que eu sei quando é uma pergunta? Vocês já pararam para pensar? Como que eu sei que é uma pergunta? Quando ele está impresso, observem com a professora. Você sabia? Olha o que aparece aqui. Um ponto de interrogação. Cada vez que eu vejo este sinal, essa pontuação, você sabe que é uma interrogação, é uma pergunta. E toda pergunta requer uma resposta. Olha lá, novamente, que a araucária é a árvore símbolo do nosso estado? Outra pergunta. Então vamos colocar a nossa flecha verde na pergunta. Tem pergunta? Na curiosidade anterior tinha uma pergunta também. Aqui também, olha lá. Flecha verde. Para a resposta, porque toda pergunta requer uma resposta, nós vamos colocar qual é a cor da flecha? Amarela. Tem resposta? Sim, ela está aqui. A resposta para a nossa pergunta. E aí, a flecha vermelha era para quê mesmo? Para a imagem. Tem imagem aqui na nossa curiosidade? Sim! A imagem, que é a foto que a professora Cleusa Poleto disponibilizou para nós. Olha que imagem linda. Olha lá. Então, nesta curiosidade, quais são as características? Ela mostrou para nós uma pergunta, uma questão. Toda pergunta requer uma resposta e também trouxe uma imagem, igual à informação, à curiosidade anterior. Agora a professora vai colocar outra curiosidade aqui para vocês. Já coloquei a nossa próxima curiosidade. Vamos ver se vocês lembram desta curiosidade. Você sabia, lembra da pergunta? Olha lá, ponto de interrogação. Que o formato de uma árvore araucária revela a sua idade? Lembram dessa informação que a professora trouxe na tela? Olha lá o texto. O formato da copa tem a ver com a idade da árvore. As araucárias com a copa que lembra um triângulo, são árvores novas, entre 5 e 10 anos. As araucárias com a copa que lembram um triângulo mais aberto, são árvores entre 20 e 30 anos. E as araucárias que parecem estar de braços abertos, são as mais velhas, mais de 60 anos.
tem a imagem e também aqui a professora colocou a fonte. Vamos marcar com as nossas flechinhas? Tem uma pergunta? Sim, ela tem uma questão. E toda questão, toda pergunta requer uma resposta. Nós já vimos que aqui aparece a interrogação, então é uma pergunta, e aqui também outra interrogação. Agora vamos marcar. Flechinha verde para a pergunta. Tem pergunta? Sim. Flechinha amarela para a resposta, que traz a informação. Vamos colocar. Também tem a informação? Sim. E concluímos com a imagem. Tem imagem com a flecha vermelha? Sim, também tem a imagem. Então, as 3 informações, as 3 curiosidades que a professora trouxe, apareceram a questão, a pergunta, apareceu a resposta e também a imagem. Agora nós vamos para a nossa próxima curiosidade. Vamos ver se vocês lembram dessa. Você sabia, olha a perguntinha, que o nome da nossa cidade está relacionado ao pinhão? Vocês agora já sabem, porque nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Olha lá a informação. Se eu tenho uma pergunta, eu preciso de uma resposta clara e objetiva. Olha lá. Curitiba é uma palavra de origem guarani, que quer dizer grande quantidade de pinheiros, pinheiral. As terras onde a cidade foi construída apresentavam muitas araucárias. Sua semente é o pinhão, alimento de grande consumo. E aqui a fonte, a informação. E a imagem dos pinhões, também da professora Cleusa Poleto. Olha que graça. Vamos colocar as nossas flechas? Olha lá. Flechinha verde para a pergunta. Temos pergunta? Sim! Se eu tenho uma pergunta, eu preciso de uma resposta. Flechinha amarela. Tem imagem? Sim, também tem uma imagem. Olha lá, a imagem do pinhão. Mais uma curiosidade com as 3 características. Eu tenho a pergunta, a questão, tenho a resposta, que vai trazer a informação a essa pergunta, e a imagem. Vamos para a nossa próxima curiosidade? Aqui está a nossa próxima curiosidade. Você sabia, olha lá a perguntinha, que todas as mudas de árvores que embelezam a nossa cidade saem do Horto Municipal da Barreirinha? Olha a pergunta. Vocês já sabem, porque a professora já trouxe essa informação nas aulas anteriores. Agora vocês estão vendo ele aqui em forma de texto. Olha só, a resposta para a minha pergunta. É no Horto Municipal da Barreirinha que ficam as árvores bebês. Lá são cultivadas todas as mudas de árvores em vários estágios da produção. O Horto Municipal pertence à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. É uma área de 125 mil metros quadrados. E aí eu trouxe a imagem do horto e também tem a fonte, onde que a professora tirou, do site que a professora tirou. Vamos para as nossas flechinhas? Já estou esquecendo qual que é a flechinha. A primeira flechinha é a flechinha verde. A pergunta, a questão, qual é a grande dúvida? Olha lá, qual é a informação que eu vou trazer para vocês como resposta? Então, eu tenho a pergunta? Sim, ela está aqui. Tem ponto de interrogação. Eu tenho a resposta para essa pergunta? Sim, também tenho. Flechinha amarela. E para completar a nossa curiosidade, olha lá, a nossa imagem. A imagem do Horto Municipal. Aqui. Depois eu convido vocês a pesquisarem. Lembra que a professora falou nas embalagens, nas revistas, nos livros didáticos, nos sites, outras curiosidades.
E eu quero que vocês pesquisem para saber se vocês vão encontrar essas características. Lembrem também que a professora falou que nem sempre aparece em forma de pergunta. Ela já traz a informação. Nem sempre começa com você sabia, mas ela sempre vai trazer a informação daquilo que ela quer que você saiba a mais. E às vezes tem imagens. A maioria das curiosidades trazem imagem para que você visualize melhor aquele texto, né? Para que você compreenda melhor aquele texto. Crianças, vocês gostaram de aprender sobre as curiosidades? Eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber outras curiosidades. Então eu convido vocês, depois da aula, num outro dia, que vocês procurem outras curiosidades. Aqui nas nossas aulas, a professora trouxe curiosidades sobre o tema que a professora trabalhou, sobre as árvores, sobre araucárias, tudo que estava envolvendo árvores, as árvores da nossa cidade. Mas você pode pesquisar outras curiosidades. Se você gosta de brinquedos, um brinquedo específico, carrinhos, eu vou pesquisar curiosidades sobre carrinhos. Se eu gosto de flores, eu vou pesquisar sobre flores. Posso trazer pesquisas também. Eu sei que crianças gostam muito de dinossauros. Existem muitas curiosidades sobre dinossauros. Então, a professora trouxe para as aulas curiosidades sobre as árvores da nossa cidade, principalmente da araucária. Mas vocês, como bons curiosos, vão pesquisar outros temas, né? E vocês podem aí pesquisar nos livros, nos sites. A professora trouxe as informações do site, mas vocês podem pesquisar nos livros, nas revistas, nos jornais e até nas embalagens. Eu tenho certeza que você vai prestar mais atenção nas embalagens na casa de vocês. Agora eu vou trazer novas curiosidades. E olhem lá na tela. Você sabia? Olha a pergunta lá. Vou desafiar vocês. Até agora, vocês já sabiam das informações. Por quê? Porque eram curiosidades que a professora já tinha trabalhado com vocês durante as aulas. Agora eu vou trazer duas curiosidades que vocês não conhecem. Ou se vocês conhecem, lembram que a professora falou? Vamos acessar o nosso conhecimento? Quero ver quem já sabe essas informações. Então, olha lá, você sabia? Ih, gente, aconteceu uma coisa aqui. Olha lá o que aconteceu. A professora fez a impressão. Lembra que a professora fez a impressão da curiosidade? Colocou aqui para vocês e nós colocamos as flechinhas? A minha tinta estava acabando, meu papel estava acabando e a professora acabou cortando toda a curiosidade. E olha como é que ficou a nossa curiosidade. Olhem na tela como que ficou. Ficou tudo bagunçado. E agora eu preciso que vocês me ajudem. Eu trouxe aqui, eu tenho duas imagens. Tenho duas imagens aqui, imagem de árvores, aqui com flores, aqui com flores. Tenho aqui uma explicação, eu acredito que é a resposta, tem até aqui a fonte de duas também. Olha aqui. E aí eu tenho também aqui, você sabia? E agora eu vou pedir a ajuda de vocês para que nós possamos montar aqui no quadro. A professora colocou aqui verdinho para que a gente monte esta informação. Então vamos lembrar lá. A professora falou que a curiosidade, a primeira coisa, a primeira característica que nós analisamos nas outras curiosidades foi a pergunta, uma questão, uma informação inicial. Vocês lembram disso? Será que eu tenho aqui uma informação inicial? Eu tenho, olha lá. Vou pegar uma primeira informação. Deixa eu colocar lá pra gente. Já vou colar e eu já vou fazer a perguntinha para vocês. Olha lá! Você sabia, ó a interrogação, que a flor símbolo da nossa cidade chama-se manacá? Você sabia? Vamos acessar a nossa memória aí. Se você estiver com um adulto próximo de você, pergunte para ele se ele sabia. Será que você sabe? Olha que interessante.
Nós já falamos do símbolo, a árvore símbolo do nosso estado. Já falamos da ave que simboliza a nossa cidade. Falamos também que o nome da nossa cidade está relacionado com o pinhão. E agora nós trouxemos uma outra informação. A nossa curiosidade sobre o manacá, que é uma flor símbolo da nossa cidade. Como que é o nome da nossa cidade mesmo? Curitiba. Ótimo. Agora eu vou pegar a outra informação. Olha aqui. Você sabia? Vou colar no outro cartaz. Olha lá. Outra informação. Você sabia que a flor do ipê amarelo é o símbolo do nosso país? Olha só que interessante. Você sabia? Vamos acessar os nossos conhecimentos. Agora a professora está falando de árvores com flores. E eu trouxe duas curiosidades de árvores com flores. Uma é símbolo do nosso município, da nossa cidade, de Curitiba. E a outra é símbolo do nosso país. Agora, crianças, eu preciso saber qual informação é a resposta de cada curiosidade. Então, eu vou pegar uma delas. Vou pegar a primeira, que vou pegar essa aqui. Vou ler para vocês. O ipê amarelo foi escolhido como árvore símbolo do Brasil, porque quando floresce, suas flores caem no chão, formando um tapete amarelo que se destaca no verde das matas, como a bandeira brasileira. Além disso, a árvore está sempre florida no 7 de setembro, data da independência do Brasil. E aqui tem a fonte. Qual informação? Será que é a árvore símbolo da nossa cidade ou do nosso país? Prestaram atenção na informação, na resposta? É a árvore símbolo do nosso país. E que cor que ela é mesmo? Que lembra a nossa bandeira? É verde? Não, ela é amarela. Você conhece o ipê amarelo? Que também é conhecido como ipê do cerrado. Então, qual que é? Aqui é do manacá da nossa cidade. Então, nós vamos aqui, ó, do nosso país. Agora ficou fácil. A outra informação é a resposta da nossa primeira curiosidade, que é a árvore símbolo da nossa cidade, que se chama como? Manacá. Olha lá, vamos ver se vai conferir. A flor do manacá é o símbolo de Curitiba. Suas flores vão mudando de coloração com a passagem do tempo. Elas desabrocham brancas, passam para um tom rosa e na fase mais madura chegam a um tom de lilás profundo. As flores têm um perfume delicado e por isso também chamado de manacá, de cheiro, porque elas são muito cheirosas. Está presente em quase toda a cidade, com destaque no Jardim Botânico. Então, se você visitar o Jardim Botânico, vai encontrar a flor manacá, que é o símbolo da nossa cidade. Ok, agora nós já completamos com a resposta da primeira curiosidade. O que falta? Já colocamos a pergunta, colocamos a resposta, falta a imagem. Lembra que eu falei para vocês que às vezes na curiosidade não vai aparecer a imagem, só a informação. Mas no nosso caso, lembra que a professora falou? Olha aqui, as duas imagens. Vamos lembrar que quando falou do símbolo da nossa cidade, olha lá, a flor do manacá, que é o símbolo de Curitiba, falou das cores. E vocês lembram das cores? Que elas começam na cor, elas desabrocham brancas, passam para um tom rosa e na fase mais madura chegam a um tom lilás. Qual será que é a imagem que vai representar esta curiosidade? Olhem lá. Conseguem identificar?
É esta imagem aqui, a flor do manacá ou a flor de cheiro. Olha lá, já vou colar aqui do ladinho do manacá, da informação, né, da curiosidade do manacá. Olha lá, completamos a nossa primeira curiosidade? Sim, completamos a nossa primeira curiosidade. E agora, a árvore símbolo, né, a flor ipê amarelo, que é o símbolo do nosso país. Como que é o nome do nosso país? Brasil. Esta flor, essa árvore, eu já trouxe para vocês lá no nosso primeiro vídeo sobre as árvores da nossa cidade. Vocês lembram dela? Olha lá, que lindo! E vocês lembram que a informação aqui diz que quando elas caem no chão, elas acabam tornando um tapete amarelo no chão? Olha aqui na imagem, muito bela, a imagem do ipê amarelo. E aí nós completamos as duas curiosidades. Vamos colocar. Olha lá. Curiosidades completadas. Então, crianças, agora eu fiquei pensando, será que nós colocamos certo? Será que essas perguntas encaixam de fato com essas respostas? Será que está tudo certo para as nossas curiosidades? Vamos comprovar essa informação? Então eu vou pedir para que vocês leiam junto comigo. Olha lá. Você sabia que a flor símbolo da nossa cidade chama-se manacá? Então nós vamos circular a palavra manacá. Olha lá, vamos comprovar a resposta agora. Então a palavra manacá. Deixa eu colocar bem certinho. Circulei. Vamos comprovar se existe alguma coisa nessa resposta que dá indícios que de fato está falando sobre a flor manacá. Então vamos ler lá. A flor do manacá, já na primeira, ó, a flor do manacá é o símbolo de Curitiba. Então a resposta está correta para essa pergunta? Sim, porque ela está falando sobre o manacá. Tem a perguntinha, perguntando se você sabe o símbolo, e aí ele está explicando sobre a flor manacá. Então nós já encontramos aqui, vamos marcar também aqui no texto que está comprovando. Vamos para a nossa segunda curiosidade. Você sabia que a flor ipê amarelo é o símbolo do nosso país? Vamos circular a palavra ipê amarelo, porque nós queremos informações sobre o ipê amarelo. Então, eu vou circular lá. Vou marcar aqui com... Olha lá, que a flor do ipê amarelo... Vamos comprovar agora com a resposta? Vamos olhar lá. O ipê amarelo foi escolhido como árvore símbolo do Brasil. Corresponde à pergunta? Sim! Então vamos circular o ipê amarelo. Já bem no início, ó, já vem a resposta. Está dizendo que a informação é sobre o ipê amarelo. Circulamos na pergunta, circulamos na resposta. Circulamos na pergunta, circulamos na resposta. Está tudo ok? Sim. Curiosidades montadas. Claro, crianças, que hoje nós falamos só um pouquinho sobre curiosidades. Mas vocês vão ser curiosos e vão pesquisar mais. E quando vocês voltarem para a escola, com certeza a professora vai trazer muitas curiosidades para vocês. Por hoje, a nossa aula acabou, nem registramos nada. Nós vamos registrar na próxima aula informações sobre esta aula. Crianças, por hoje é só. Nossa aula acabou. Até a próxima aula. Fiquem bem.